Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz seja com todos. Como é bom estarmos aqui para louvar ao Senhor, invocar o nome dEle, bendizer e exaltar. Agradecemos a Deus, pelos 21 dias de jejum da vitória, cada mensagem, cada palavra, e aqui estamos para a glória do Senhor. Quero te convidar nesse momento a fechar os olhos. Nós vamos orar, entregando este culto a Ele. Eu sei que você veio aqui com um propósito, então fale para o Senhor qual é o propósito que te trouxe até aqui. Ele está pronto para ouvir a tua voz, Ele quer te ouvir. Fala: Senhor, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui buscar, eu vim aqui. O Senhor tem vontade de ouvir a tua voz, e esse é o momento. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Como é bom estar na tua casa. Nos reunimos aqui com muita alegria para engrandecer ao Senhor, para te bendizer, para te adorar, para dizer: viemos, Senhor, buscar a tua presença, que ela é real e se manifesta. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Te adoramos de coração grato por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Tu és o nosso Deus, o Senhor é a razão de estarmos aqui. Por isso te louvamos, te adoramos de coração grato. Recebe, Senhor, cada oração que está sendo feita agora. E agora queremos, em uma só voz, te adorar, te louvar e te bendizer. Tu és digno. Muito obrigada. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glorifique, exalte ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é digno de receber a honra, a glória e o poder. Aleluia. Aleluia.
Paz seja com todos. Coisa especial é glorificar a esse Deus vivo, dar a Ele honra, dar a Ele glória. Mesmo num momento tão especial, tão fervoroso como esse, às vezes a pessoa está no meio e fala assim: hoje eu não senti nada. Então, porque não era para sentir, era para oferecer. É diferente, a gente não vem aqui para sentir. E quando você começa a oferecer a Deus louvor, honra e glória, aí você começa a sentir a presença dele manifestando. Por isso, diga para quem está do lado: que bom que você veio. Dar a Ele glória, honra, adoração. Então, hoje nós já adoramos com louvores, nós já adoramos com cânticos, já vamos adorar com as ofertas. Aliás, vamos adorar agora com as ofertas. Se você tem a sua oferta de amor, se você tem o seu dízimo, vamos consagrar ao Senhor as ofertas. E vamos sempre dar o melhor a Ele, porque aquilo que oferecemos para Ele como melhor, Ele recebe. E sabe, Ele é um Deus galardoador, misericordioso. Deus abençoe, Ele retribui. Vamos ficar em pé? Se você deseja fazê-lo através das formas digital, está aí na tela o Pix, através do, Deus abençoe, através do QR Code, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha. Você, às vezes, quando vai ofertar o dizimar, está escrito lá: Cruzada Nacional de Evangelização. Esse foi o primeiro nome que a Igreja do Evangelho Quadrangular registrou quando chegou no Brasil. Aliás, a Igreja da Penha começou lá na Paracanã como Cruzada Nacional de Evangelização. Depois o nome Quadrangular ficou mais conhecido, então ficou apenas Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos consagrar ao Senhor? Querido Deus e Pai, nós consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença, na certeza de que o Senhor recebe, porque aquilo que temos vem da Tua mão. Então devolvemos na Tua presença com gratidão daquilo que nos importa. Por isso consagramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Se assente por um pouco. Você já encontrou o Salmo de número 24? Lembrando a todos vocês que Salmos cada um é um, não são capítulos. A pessoa fala livro de Salmos, é porque cada número é um salmo. O maior dele é o 119. Esse salmo é bem grande. E tem um pequenininho que eu não me lembro agora. Vamos ler aí? Diz assim a palavra de Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares. Não é que afundou de afundar, fundou. Aí ficou ruim essa conjugação. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pode ir adiante. Falta 4 versículos aí. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Podemos assentar, irmãos. A Bíblia, desde sempre, procura nos dar noção das coisas baseado naquilo que as pessoas viviam.
Por exemplo, se Jesus estivesse falando conosco hoje, ele não falaria em relação à hierarquia de rei, porque nenhum de nós aqui convive com o rei. Ele ia mostrar para a gente uma autoridade maior, alguma coisa mais excelente no nosso tempo, alguém poderoso. E por que se fala sobre o rei vitorioso na guerra? Porque aquela época eram épocas de conquistas. Quanto maior e mais valente era um rei, e quanto mais conquistas ele tinha, era o que era elogiado. Então aqui é comparado um Deus que é poderoso nas batalhas e que vence as batalhas, e que não há ninguém como ele. Ou seja, era dada a impressão às pessoas de alguém que era todo poderoso e vencia batalhas. Nós já falamos aqui muitas vezes que Israel, quando diz crucificai, crucificai, é porque Jesus não assumiu o reinado da época. Então para eles foi muito frustrante, porque eles entendiam que alguém que era poderoso tinha que assumir o reinado, porque vitória física era o que importava para eles naquela época. Deus não mudou. Ele continua sendo o Senhor que vence, e hoje nós usamos a palavra batalhas, porque é o que enfrentamos, era o que eles enfrentavam. Naquela época se enfrentavam guerras físicas, hoje se enfrentam batalhas de todos os níveis, tanto nos níveis espirituais quanto nos níveis sociais. Hoje a população é massacrada com toda sorte de informação distorcida desde a raiz da informação. E as pessoas que não param para analisar a informação de forma fria. O que é forma fria? Sem paixão para lado A ou paixão para lado B. Elas são conduzidas sem perceber. Existe uma coisa que conduz a nossa sociedade hoje, é o estímulo por possuir. Não é muito diferente do que eu acabei de dizer no passado. Eram conquistas que as pessoas tinham, mas era em geral mais por terras e povos. Hoje as pessoas têm a mesma paixão, mas focada, é semelhante, focada em possuir coisas, bens ou até status. Eu fico muito triste quando eu vejo a nossa juventude sendo massacrada por exemplos nas redes sociais que não são exemplos nem para eles mesmos, mas a internet acaba colocando eles como autorreferencial, e aí as camadas de idades, elas acabam usando eles como referenciais e acabam se envolvendo como eles. Daqui a pouco estão todos perdidos e aquele outro deu linha, estou usando a expressão aqui, caiu fora e sobrou para eles. Aí eles é que tem que se virar com prejuízo do que eles foram atrás. Nós lemos nos primeiros versículos: do Senhor é a terra e tudo o que nela habita. Ou seja, eu e você somos propriedades de Deus, mesmo que a maioria de nós, e eu me refiro à sociedade, não a vocês que estão aqui, mas a sociedade como todos, a grande maioria não quer saber de Deus. A maior parte das pessoas só pensam em Deus quando elas estão enfrentando uma situação que elas percebem que naturalmente elas não vão conseguir. Ou quer seja uma questão de saúde, ou quer seja uma questão no trabalho, ou quer seja uma outro tipo. Aí elas se lembram que Deus existe. Então elas vão e querem recorrer ao poder que esse Deus tem. E o que é especial é que o poder dele realmente não acabou, continua sendo o mesmo. Mas vamos parar e pensar aqui e refletir. Pare e pense. Tem alguma coisa errada aí, não tem? As pessoas só querem saber de Deus quando elas precisam que esse poder venha em favor dos seus desejos. O foco então virou, ao invés de eu ser para Ele, Ele é que é para mim. Quantos entenderam o que eu disse? Ou seja, Ele está a meu benefício. Não sou eu que estou ao seu propósito, ao propósito dEle. É Ele que vem ao meu benefício. E olha, Ele continua sendo misericordioso, e Ele socorre, Ele guarda, Ele livra, Ele faz mesmo quando se clama. Mas Ele sempre coloca pela Escritura algo muito especial para mim e para você.
que nós somos dele, mas para habitar com ele na eternidade, é necessário reconhecer que Jesus veio a esta terra, em carne, para desfazer as obras do diabo, e pisar na cabeça da serpente. É necessário entender que ele veio para ser o sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Então, o que difere eu de outras pessoas que erram? Porque quando eu erro, eu me arrependo e peço: Senhor, perdoa o meu pecado. Então, sobre mim vem o perdão. Mas e o outro que erra e diz: não, eu não erro, ou eu não me arrependo de nada? Você talvez até já disse isso um dia na sua vida. Mas a maior parte das pessoas que eu vejo dar entrevista, principalmente pessoas que estão no topo, elas falam: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Você já ouviu alguém falar isso? Levante a mão se você já ouviu. Então, uma pessoa dessa não está pedindo perdão. Ela não quer perdão. Ela está deixando claro: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E nós estamos falando aqui do livro de Salmos. Um dos maiores reis da antiguidade, ou se não o maior, foi Davi. E quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi ir até o Senhor e se arrepender do seu pecado. E ele escreve um salmo inteiro falando sobre isso. Ele não precisava revelar no seu reinado o seu pecado, ou dizer para as pessoas que ele tinha cometido um erro. Mas o problema não eram as pessoas, era ele e o seu Deus, a quem ele servia. E ele queria que ficasse claro que ele estava invocando o perdão de Deus, que aquilo que ele tinha feito no oculto, que ficasse claro que ele errou e que ele precisava ser perdoado por Deus. Sem arrependimento, sem pedido de perdão, não há perdão. Estou falando sobre uma sociedade que tenta ser massacrada por conceitos e valores que vão nos afastando de Deus o tempo todo. O tempo todo. A única forma de você ir indo em direção a Deus é ler a Bíblia. Porque Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e aí por diante vai sempre te conduzir a Ele. Vai sempre te estimular a olhar para Ele, a buscar dele em quaisquer circunstâncias, fáceis ou difíceis. O apóstolo Paulo, ele diz: eu já aprendi a viver em qualquer circunstância, sejam elas difíceis ou fáceis. E ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não havia circunstâncias às quais ele não vencia, porque ele encontrava em Deus a saída e a solução. O rei Davi também, quando a gente fala sobre reinado, ele foi um rei vitorioso em todos os seus caminhos. Tanto é que tinha um cântico que deixava muito chateado o rei anterior, que era Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí todo mundo elogiava Davi. O rei não gostava disso, porque Davi ainda não reinava efetivamente, né? Quem reinava era Saul. Ou seja, ele era elogiado antes mesmo de ser rei efetivo, pelos seus feitos, pela sua força. E ele sempre deixou claro, desde sempre, que a força dele não vinha dele mesmo, mas do Deus no qual ele cria. Por que nós abrimos dizendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude? Porque ainda hoje, as pessoas confundem demais o Evangelho, a graça, através de circunstâncias transitórias. Deus deu para mim e para você 5 sentidos básicos. Vou falar de um, que é o paladar. Coisa boa, né? Vocês não gostam do paladar? Sim ou não? Hoje acaba o jejum da vitória. Vocês gostam ou não do paladar? Um sentido maravilhoso, que ajuda você a manter a vida. É isso mesmo, através da alimentação você mantém a vida. Se você for comer aí uma comida estragada, o paladar vai dizer para você: essa comida está estragada. Se você tem bom paladar, você já sabe. Antes de experimentar, você tem um outro sensor. Qual é?
Outro sensor maravilhoso, que você não precisa nem tocar na comida. Já quantas vezes eu vou comer, eu como muito na rua, aí você chega num buffet para comer lá, você fala, esse negócio está estragado, está azedo. O cheiro mostra que está azedo. E também o olfato ajuda para outras coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, eu falava, meu pai já tomou banho, porque de longe a gente sentia o cheiro do perfume. Sabia que ele tinha tomado banho, passado um perfumão lá que invadia, e eu morava no sobrado, lá embaixo eu sentia o cheiro do perfume, quer dizer, ainda hoje ele guarda os perfumes assim. Ou seja, o olfato ele nos ajuda nos alarmes da vida, a visão, a audição. Quantas vezes através dos seus sentidos você consegue se sair bem numa série de coisas, né? E as pessoas pegam as coisas que Deus fez e elas confundem todas. Tem gente que tenta dizer que alguém não é de Deus porque ele come um certo tipo de alimento. E tem gente que tenta dizer que a pessoa é de Deus porque ele não come certo tipo de alimento ou porque come, seja lá o que for. E olha o que diz o texto de 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, separei aqui, 10, do versículo 23 em diante. Eu quero que você leia comigo. A confusão que as pessoas fazem para se chegar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 em diante. Nós lemos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é do outro. Aqui está nos ensinando a conviver bem uns com os outros. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Você está percebendo? Você é livre o alimento, sem nada perguntar por causa da consciência. Não é da sua não, já ele vai dizer, do outro que fica com a língua grande. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, você está vendo que ele falou, se algum dos infiéis vos convidar e você quiser ir comer com ele, porque até isso era uma confusão entre as pessoas. Não, eu não como com os infiéis, eu não como comida que não é a comida, porque tem toda uma regra que alguns inventam para comer a comida. Vocês estão entendendo? Amém? Aqui está dizendo, até se os que não têm regra nenhuma te convidar para comer, e quiser ir comer, e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós. Quem está falando isso, sou eu ou a Bíblia? Sem nada perguntar, por causa da... Próximo versículo 28. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Ou seja, porque se você comer, vai ser um escândalo para aquela pessoa, não é para você. É ela que vai. Ele está tentando com que a gente não fique enfrentando os nossos amigos e irmãos. E por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele está dizendo, tudo isso é de Deus, mas a consciência é do outro. O outro é que tem dificuldade. Versículo 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Você percebeu a pergunta que ele fez? Por que minha liberdade tem que ser julgada pela consciência? Exatamente para a gente aprender a conviver uns com os outros. Você entende isso? Diga amém. É importante que a gente tenha tolerância. Ou seja, você vai na casa de uma pessoa que não come carne, não leva uma picanha. Vai na casa do pastor Rinaldo. Cadê ele? Ah, está lá em cima. Ah, está lá atrás. Quer levar uma picanha, ele gosta aí, ó. Você também gosta? Mas e você sabe que a pessoa não come? Para que você faz? Leva uma saladinha. Pega uma saladinha de folhas.
Alface é bem tolerada por todos, a maior parte das pessoas gosta de alface, rúcula, agrião e repolho. Leva uma saladinha, faz lá, põe uns tomatinhos, se a pessoa não tem problema com tomate, né? Põe uns tomatinhos, e se você ainda tiver um capricho a mais, põe um queijinho lá no meio dessa. Ai, nossa, está dando uma fome todo mundo aqui. Aleluia, glória a Deus. Aí dá uma temperadinha lá assim e tal. Bom, por causa da consciência. Se você vai ser por um momento ou outro, entre aspas, limitado, seja por amor ao próximo. Não provoque ele, não. Mas você não precisa ser limitado, entendeu? Você não precisa ser limitado. Coma de tudo que tem no mercado, coma de tudo que vem do nosso açúcar, com alegria, tenha liberdade. Mas se alguém não tem e está com você, não provoque a pessoa. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que, porque dou graças? Portanto, aqui vai a orientação: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos. Não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Você vê que ele procurava até na alimentação. Então muitas vezes você é uma pessoa que tem um paladar diferenciado, né? E você vai à casa de alguém que não tem. Não adianta você ficar batendo boca com aquela pessoa, tentando convencer ela de que... Eu vi uma notícia hoje aí que uma das famosas aí, uma pessoa famosa, estava só na dieta de verdura aí, mas teve que parar para... Eu não vou falar o nome da pessoa. E teve que voltar para a carne, para a proteína da carne, porque ela estava passando muito mal. Uma pessoa famosa. Ou seja, quem seguiu ela até agora caiu do cavalo. Porque agora ela vai para a proteína, vai, né? Para a carne de novo. Até então ela e todo mundo dizia, não, é só alface. Teve uma época aí que teve umas pessoas que falavam que vivia de suco de laranja e sol. Essa daí estou para ver, viu? Isso aí eu estou para ver. Mas eles diziam isso aí. Uma delas era uma pessoa conhecida do programa de um outro apresentador conhecido, que todos os domingos, não vou falar o nome aqui, mas todos os domingos, ela era uma das juradas que falava isso. Mas outro dia eu já ouvi ela falando que já parou com essa graça. Claro que ela nunca parou de comer, né? Enfim. Essas coisas não têm a ver com Deus. Isso é só para a nossa manutenção diária, comer, beber, vestir. Então os sentidos que Deus nos deu, nós devemos usá-los para a glória de Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele. Agora existe um tal de sexto sentido que diz que só a mulher tem. Não é verdade, o homem também tem, viu? O sexto sentido é aquilo que a pessoa às vezes, ela fala assim, olha, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Esse é o tal do sexto sentido que ninguém sabe explicar, mas ela... Vocês estão entendendo, amém? Esse é um sexto sentido relativo. Geralmente quem tem isso são as mães em relação aos familiares. Mãe tem muito disso, o sexto sentido. E nós devemos usar os sentidos que Deus nos deu não para nos enfrentarmos, não para criar religiosidade ou doutrinas. E eu explico. Porque toda vez que alguém cria uma doutrina do alimento, ele impede alguém de se chegar a Deus por causa daquele alimento. Quantos entenderam isso? Digam amém. Porque doutrina é aquilo que nós entendemos que é o que nos conduz à vida eterna, a Deus o eterno. Então doutrina tem que ser só a palavra de Deus, nada mais. Costumes pode ser. Existem famílias, aqui eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a família que toda refeição, ou quase toda refeição, tem lá um potinho de pimenta na mesa? Levante a mão. Levanta a mão aí. Aí. Tem famílias que comem a pimenta suando e falando, essa é da boa, e soa. E eles gostam. Eu, se fizer isso, passo o resto da semana com uma dificuldade terrível, né? Mas outros fazem e vão bem. Então cada um deve ter
a sua liberdade de alimentação. Eu já estive em diversas mesas que as pessoas disputavam quem era o mais forte que ia comer aquela pimenta que ninguém comia. E eu vi o cidadão comer e arregando depois. Falei, não dá, eu desisto, essa daí realmente não dá. Passou mal até. E o outro pegava e... Então isso é um problema de cada um, irmãos. A gente não tem que botar esse tipo de coisa como doutrina, porque quando as pessoas colocam o vestir, o comer, o beber e outras coisas como doutrina, eles afastam os seres humanos daquele que nos está chamando para Ele. Nós somos dele. A comida e a bebida também é dele, foi Ele quem permitiu, foi Ele quem fez. As pessoas têm que parar de querer saber quem é mais santo pelo que se veste, ou pelo que se come, ou pelo que se bebe, e precisam começar a saber quem é mais santo por aquele que se chega perto ao que é. Quanto mais eu me chego a Ele, então significa que eu estou me santificando. Eu estou deixando coisas que me afastam dele. E quanto mais eu me chego a Ele, eu estou me santificando. Eu estou deixando coisas que me separam dele, e eu estou chegando mais perto na comunhão. E quanto mais eu chego perto dele, eu tenho algo tão especial que eu queria que vocês lessem. Por isso que eu separei aqui Apocalipse 20. Eu quero que você leia comigo, porque vai ser projetado aqui na tela. Capítulo 20, versículo 12 em diante. E vi os mortos. Aqui João está vendo aquilo que vai ser. E vi os mortos, pequenos e grandes. Ou seja, não vai ter ninguém que não vai comparecer à presença de Deus. Não importa o quão grande ele é nessa terra. O que é interessante é que quando ele chegar diante de Deus, o grande é Deus, ele não é nada. Nada diferente do outro que não foi nada nessa terra. Ou seja, lá nós teremos uma linha reta, seremos todos o que somos na verdade. O que somos na verdade, todos o que somos, feitos por Ele, para Ele. Então todos os que estiverem diante dEle, grandes e pequenos que foram nessa terra. E Ele falou que viu eles que estavam diante de Deus. E olha agora, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. É nesse aí que o meu nome está escrito. Você percebeu que se abrem os livros para serem julgados, mas se abre um outro livro. E os mortos, você que não acredita, é só porque você quer ser contencioso. Semana passada aí, clonaram mais um animal, fora os outros que já clonaram, eu não me lembro qual foi. O DNA está aí para provar que cada um de nós somos um indivíduo. E se alguém tiver a capacidade, reproduz a gente de novo. Quantos entenderam o que eu disse? Antigamente as pessoas se baseavam pelo dedão, né, que era único de cada um. Então, hoje o DNA, você, eu, somos pessoas que lá atrás, há 6.000 anos, não dava para explicar isso para a pessoa, para a capacidade que ela tinha de interpretação da vida, mas hoje nós sabemos o que significa. Inclusive porque todos vocês já viram, ou pelo menos ouviram falar de um programa de televisão que fazia isso toda sexta-feira, eu acho, ou quinta-feira, para saber quem era o pai. Identificando a paternidade, porque aquela pessoa levava na sequência genética, pai e a mãe. Então hoje pela genética se consegue dizer quem é uma pessoa. Ela está lá, ela é aquilo que está lá. E se Deus o quiser, Ele reproduz novamente aquela pessoa pelo aquele código que está ali. Quantos estão entendendo o que eu estou explicando? Humanamente falando, levante a mão. Então aqui diz: e os mortos foram julgados. Eu vou ler aqui que está mais fácil. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Próximo. E deu o mar os mortos que nele havia. Você entendeu agora?
Os que ficaram pelo mar, não importa se a baleia comeu e fez lá as suas necessidades e o outro peixe comeu, porque é assim que peixe, se você que tem aquário já deve ter visto isso, um peixe vai fazer, o outro vai, não importa se muitos e já não, é só fazer Deus trazer de volta pela palavra, o indivíduo volta. Você entendeu agora? Está aqui, ó. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ou seja, todo ser voltará a existir perante a presença de Deus. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados, sabe aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vocês lembram de Jesus falando o tempo todo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância? E aquele que crer em mim não passará pela segunda morte. Ele já estava dizendo para nós, no dia do julgamento, a hora que forem abertos os livros, e lá estiver toda a condenação de A, B ou C, e for aberto o livro da vida, você vai constar naquela lista, daqueles que vão entrar na eternidade, e vão viver na alegria do seu Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Você entende agora? Mas a sociedade está preocupada quem comeu camarão hoje, ou quem comeu picanha, ou quem não comeu nem camarão e nem picanha, comeu um ovo frito, ou que não comeu nada. Essas coisas só são cotidianos de um dia ou de outro. Muitas vezes você come o ovo, no outro dia você come a carne, no outro dia você come o peixe ou não come nada, sabe-se lá o que. São situações que cada um passa sobre a terra, cada um enfrentando os seus desafios, ou o seu gosto ou paladar, sabe-se lá o que. Essas coisas não importam. O que se come é o que se bebe, mas é o que mais as pessoas se preocupam: se elas vão ter amanhã o que comer, ou o que beber, ou o que vestir. E Jesus é bem claro quando ele fala: vocês que são filhos do Pai Celeste, não se preocupem com estas coisas. Oh, irmãos, ele fala, ele cuida dos pássaros, ele cuida deles que não semeiam, ou seja, ele não põe a semente na terra, eles não cuidam da semente para multiplicação, eles não cuidam da semente na terra, eles não colhem, eles não fiam. O que é fiam? É tecer. Mas os lírios dos campos se vestem melhor do que vestiu Salomão em toda a sua glória. Ele pega um reinado que foi próspero na terra e diz que os lírios do campo se vestiam melhor do que o rei dos reis da terra. Os passarinhos todos os dias comem, e o Pai Celeste cuida deles. E ele faz uma pequena pergunta depois: vocês não valem mais do que eles? Eu queria que você não perguntasse, mas afirmasse para quem está do seu lado: você vale mais do que os pássaros, por favor. Mas pastor, daquele que é raro? Daquele que é raro. Mas e aquele que é aquele daquele? Daquele lá. Você vale mais do que os pássaros. Essa inquietude que habita as religiões e as pessoas sobre a terra só vem de um aspecto: do mesmo que foi lá em Adão e Eva e fez uma confusão com eles na vontade de Deus para que eles se afastassem de Deus. Você entendeu o que eu disse? Se você não entendeu, eu vou repetir. Essas inquietudes só vêm de um, daquele que foi lá entre Adão e Eva e tentou os confundir para que eles se afastassem de Deus. E eles resolveram ficar inquietos e se afastaram da presença de Deus. Mas nós não precisamos ter inquietudes. Nós precisamos é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque, preste bem atenção, a Bíblia diz que, e esse é um tema para um outro dia, mas eu quero só fazer uma pincelada, que nós devemos ser como noiva adornada ao noivo, preparada, separada.
que é noiva adornada? É aquela que ela prepara, não importa em que realidade. Porque se a gente falar que a realidade do Brasil, então é de uma forma, mas se você falar da realidade de outro país é outra forma. Quantos estão entendendo? No meio dos índios é de outra forma, em outro país é de outra forma, mas ela se prepara, eles adornam ela, fica tudo muito especial, é como um presente para o outro. Está dando para entender isso? Está dando para entender isso? Lá no Havaí a gente percebe que eles gostam de usar muitas flores, muitas plantas nos casamentos, e é uma coisa mais naturalista. É a noiva adornada para o noivo. Alguém que não é apenas fisicamente, mas também lá dentro de si, que guardou algo especial para alguém. É assim que Deus deseja que eu e você sejamos para Ele. Que a gente comece a se preparar a cada dia, pensando que há uma eternidade e há uma vida em qual se viverá para todo sempre. Não é apenas aqui, porque Ele continua sendo poderoso. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Às vezes as pessoas se chegam a Deus numa oração de medo, mas outros se chegam a Deus numa oração de confiança. Quem é você? Pastor, eu me chego na de medo, então, porque você ainda não conseguiu ter confiança na busca do cotidiano. Você não foi feito para chegar diante de Deus com medo. Você foi feito para ter intimidade com Ele e não ter medo das coisas. É para isso que fomos feitos. Mas alguém diz: hoje você comeu muito alho com cebola, Deus não vai ouvir a sua oração. Está difícil chegar perto de você. Isso pode ser para mim e para você por causa do nosso sentido. Que às vezes a gente chega perto, que é isso? Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, você pode ter comido alho o quanto foi, cebola o quanto foi, ou picles, ou seja lá o que for. Você pode estar numa situação que muitas vezes ninguém quer chegar nem perto, mas Ele diz: eu te amo assim mesmo. Enquanto todos não te querem, Ele continua dizendo: eu te quero. Então alguém acha que tem que passar perfume para se chegar à presença de Deus? Se você o faz é porque você quer ser agradável, não pelo cheiro do perfume, mas pela gratidão. Oferecer algo que para você te importa. Quantos entenderam? Então você acha que quando você se perfuma é agradável a Deus, mas isso não é doutrina de salvação. Então quando a gente vem na igreja e prepara a melhor roupa, a gente prepara, ou se prepara ou de uma forma formal ou informal, mas vem agradável a Ele, é porque é o que a gente quer oferecer com gratidão. Não é uma doutrina para salvação, a roupa com que se vem na igreja, mas sim o coração com que se vem na igreja. O coração que deseja a presença de Deus, o coração que quer que possa o mundo passar, mas que o seu nome permaneça no livro da vida. Que o seu nome permaneça no livro da vida, porque quando forem abertos os livros, ou está aqui ou está aqui. Aqui vai para onde disse, lá para o lago de fogo, e no livro da vida vai para o gozo do Senhor. Por isso, meus irmãos, fiquem firmes na esperança, fiquem firmes na fé, no amor um para com o outro, porque de todas as coisas que Deus nos mandou ser, não é juiz um dos outros, ou acusador um dos outros, mas Ele nos chamou para, e é uma base cristã, vocês têm que saber, para é importante que a base de Cristo conheça as regras de Cristo. Ele nos chamou para amarmos uns aos outros e no decorrer do caminho cuidar uns dos outros. Ele nos ensinou a perdoar uns aos outros. Ele nos ensinou a tirar a trave do nosso olho, não o cisco do olho que está no irmão. Mas quantas vezes nós achamos que somos o oftalmologista de Jesus? Entendeu como é que é?
Passa a fila aí que eu vou ver quem tem cisco no olho. A gente acha que foi formado em Harvard. Só se for no Harvard do inferno, né? Porque Jesus não nos ensinou a querer ficar olhando nem trave e nem cisco no olho do irmão. Mas Ele nos ensinou a amar, a perdoar, a querer que se o irmão da gente estiver errado, que ele se arrependa. Essa é a mensagem, que todo pecador se arrependa, para que tenha acesso à vida eterna. Por isso, essas questões que muitas vezes inquietam os seres humanos, comer, beber, vestir, deixa isso de lado. Começa a buscar o Deus que dele tudo procede. Então, se você gosta mesmo de vestir-se de um jeito, busca o Senhor, que Ele vai te dar condição de vestir-se daquele jeito, ou de comer aquela comida, ou aquela outra comida. Irmãos, quantas e quantas vezes eu não tenho experimentado de coisas ocultas, que eu às vezes no pensamento falo, como eu gostaria, daqui a pouco quando eu vejo eu estou diante daquilo, eu digo, Ele é um Deus que faz a vontade da gente, quando a gente nem busca por aquilo. Ele é um Deus cheio de graça, e aí eu tenho certeza que Ele conhece o meu interior, porque eu não fui diante dEle, eu não orei, eu não busquei, eu não pedi aquilo. Mas um dia Ele me traz a memória novamente lá atrás, que eu falei, puxa, que gostoso isso daí. Daqui a um pouco, esse Deus de graça nos concede. Mas existe uma coisa que impede tudo isso, é a inveja, o rancor, o ódio, as guerras, as brigas, as confusões, tudo aquilo que a Bíblia manda a gente não entrar nisso. As pessoas gostam disso, e essas coisas nos afastam daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, preserva o teu coração, não se inquiete com as coisas do dia a dia, mas lembra que vai haver um julgamento, e as primeiras coisas passaram. O que passou? A comida, a bebida, o vestimento, o trabalho, passou. Mas vai valer o quê? Como você agiu em relação ao trabalho, a comida, a bebida, o irmão, o amigo. Então, ou seja, naquele dia os livros vão estar, imagina, nossa, aquele dia você estava cafona, hein? Ô, roupinha feia, que aquilo nem fashion é. Você acha que Deus vai perguntar isso naquele dia para você? Sendo que Ele é o Deus de todas as tribos, de todos os povos. Existem povos que quanto mais florido melhor, existem povos que quanto mais neutro melhor, existem povos que quanto mais forte a roupa, a cor melhor. Então Ele, sendo um Deus de todos os povos, Ele não vai julgar a cor da roupa das pessoas, mas Ele vai perguntar onde estava o teu coração, porque Ele disse que aonde tiver o teu coração, aí é que está o teu tesouro. E Ele quer saber se o teu tesouro era estar no livro da vida. E se o teu tesouro é estar no livro da vida, você pode descansar em paz, porque quando você chega lá, o teu nome vai estar lá. E quando forem abertos os livros, você vai encontrar o seu nome ali. E o porteiro, que nada mais ou menos, ou quem quer que seja que se imagine, não vai ser alguém qualquer. Diz a Bíblia que vai ser o próprio Senhor Jesus, que vai olhar para mim e para você que tem o nome escrito no livro da vida e falar assim: entra no gozo do teu Senhor, no qual eu preparei para você, para que você viva a eternidade. Então essa é a mensagem de Jesus, que você encontra nos 4 evangelhos e depois na sequência dos outros livros. Ele nos dando uma nova aliança, Ele nos deixando seguros de que tudo pertence a Ele, para a gente não viver inquieto com as coisas dessa vida, mas se preocupar sim com aquilo que é eterno, com aquilo que permanece para a vida eterna. E eu gostaria de pedir que você fechasse um pouquinho os teus olhos e avaliasse numa breve meditação se você de fato é uma pessoa que se incomoda muito com o que os outros pensam, com o que as redes sociais mostram, ou com os conceitos que você criou quando os teus pais te formaram,
ou se você é alguém que tem se importado com o que Deus pensa, com o que Ele deixou escrito, porque como você vê, serão abertos os livros, e a palavra de Deus estará lá presente para dar direção ao julgamento. O que eu disse que era importante? Jesus vai perguntar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como você mesmo. Você fez isso? Eu fiz, Senhor. Eu disse também que se você pecasse, você deveria se arrepender, porque o arrependimento é a base da nova vida em Cristo. Você fez isso? Eu fiz, Senhor. Então entra no gozo do seu Senhor. Senhor, o Senhor sabe, esse negócio de arrepender é para os bobão. Eu não tenho que me arrepender de nada não. O que eu fiz. Será separado para o outro lado. Se você quer viver a eternidade com Jesus, precisa seguir as regras de Jesus. Se há algo que você entende que se afasta dos princípios dele, não a comida ou a bebida ou a roupa que você veste, mas algo conceitual no que diz respeito moral, de valores, que você sabe que Deus se importa, então agora você tem que se posicionar dizendo: eu quero isso para a minha vida. Eu quero que esse Deus habite o meu coração e os seus princípios vivam em mim. E se você nunca tinha tomado essa decisão e quer fazer isso hoje, dizendo: eu quero também ter o meu nome escrito no livro da vida, você pode levantar uma de suas mãos dizendo: eu quero receber a oração, pastor, para isso, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu vou te convidar, vem aqui à frente que eu quero orar com você, para que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida. Nós vamos fazer aqui uma oração para esse propósito. Aí, pastor, mas o que minhas amigas vão pensar lá na escola, ou no meu grupo do WhatsApp ou da rede social? Então, se você se preocupa mais com seus amigos do que com Deus, eu neste momento me preocuparia com o que Deus pensa a respeito das suas decisões. Se você quer de fato estar com Ele na eternidade, ou se você se preocupa mais com os outros, porque tenha certeza, naquele dia não vai ter outros nenhum para te defender na hora, porque se o teu nome não estiver no livro da vida, na vida você não vai entrar. Mas se o teu nome estiver no livro da vida, porque aqui na terra você teve coragem e se declarou por Jesus Cristo, então você vai poder celebrar pela eternidade a vida eterna, a saber, não passará pela segunda morte. Há alguém que deseja receber essa oração? Se tiver, eu quero orar com você. É fácil e simples, enquanto todos estão meditando a respeito da sua própria vida. Se há alguém, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Será a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua existência, a decisão de convidar Jesus para entrar. Eu fiz isso quando eu tinha 7 anos e não me arrependo até hoje de ter chamado Jesus para vir fazer morada no meu coração e decidir-me por ter o meu nome escrito no livro da vida. Se você está aqui e deseja, eu quero orar por você. Se você está sentindo esse toque aí no seu peito, é porque Ele está te chamando, porque Ele quer que você seja livre da morte. Nós lemos aqui o que vai ser: ou está aqui ou não está. E estar aqui no livro da vida depende de atitude, de posicionamento. Esse foi um dos convites que Deus me levou a fazer. E outro convite é você que tem levado a vida cristã de qualquer jeito: não brinque com essas coisas. Deixe de lado esses conceitos paralelos que toda a sociedade se baseia e que a maior parte das religiões se baseia: não toque, não manuseie, não pegue, não faça. E comece a se focar no que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa começar a discernir na sua caminhada se o seu amor está em Deus acima de todas as coisas, ou você está amando outras coisas acima de Deus. E esse convite eu quero fazer a você, que tome a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua história, de renovar com Ele os seus votos, dizer: Senhor, eu tenho andado aí meio chacoalhando, eu quero renovar os meus votos, dizendo: eu te coloco em primeiro lugar na minha vida. Faça isso agora, fale com Deus, se você tem levado a vida de qualquer forma na presença de Deus. Deus, nós estamos aqui juntos, meditando na Escritura, que diz que quer comais, quer bebais ou fazer outra coisa, devemos fazer tudo para a Tua glória. Ou seja, o
O fazer para a tua glória significa amar ao próximo, amar a ti em primeiro lugar. Viver uma vida sobre a terra desprendido desses valores que a sociedade tenta pressionar de forma tão forte, de forma sutil, nas palavras dos que mais representam a sociedade. Cada um, segundo os seus conceitos, tenta nos empurrar para longe do Senhor. Mas nós queremos nos voltar para aquilo que Jesus nos deixou. De forma simples, o Senhor da nova aliança, Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Nele, aquele que vivia uma vida sem direção passa a ter significado para a sua vida, ter direção. Aquele que vivia oprimido é liberto, aquele que vivia fraco é fortalecido. Nele, aquele que vivia triste encontra alegria. Nele, aquele que andava só agora passa a ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo com ele todos os dias. Por isso nós aqui, enquanto meditamos, depois de ter lido a Tua Palavra, queremos dizer: o nosso coração é Teu, a nossa vida Te pertence, os nossos dias são Teus. Usa-nos para os Seus propósitos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo: seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a Tua vontade. Nos sujeitamos a ela e pedimos: livra-nos do mal. Santifica-nos na verdade, ó Pai, na Tua Palavra. É a nossa oração, a qual juntos clamamos por Ti, Deus, no nome de Jesus, amém. Coloca a mão no coração aí. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo que podemos já meditar na Tua Palavra para viver bem aqui e a eternidade. Agora despede os Teus filhos para os seus afazeres debaixo da Tua bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém. Você que quer...